Olá! Agora falta muito pouco para que eu e você nos encontremos aqui, nesse espaço de adoração chamado Igreja Batista da Lapa. A nossa reforma está a todo vapor e em poucos dias vamos juntos celebrar este momento glorioso do nosso reencontro. Enquanto isso não acontece, fique conosco, participe das nossas celebrações, oferte, permaneça fiel ao Senhor. E logo, em pouco tempo, vamos estar juntos, adorando ao nosso Deus. Igreja Batista da Lapa, aqui você se encontra. Desejo do nosso coração, como igreja, adorar o nome dele. Vamos juntos? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor. Senhor.
seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Glória a Deus aqui. Celebrar ao Senhor é algo muito precioso e que nós temos esse privilégio como povo dele. Mas também essa celebração, ela implica em compromisso, a fidelidade. E nós queremos nesse momento de culto, de celebração ao nome dele, participar junto com você do momento de entrega de dízimos e ofertas. Hoje nós temos o nosso aplicativo que facilita muito para você participar desse momento. Nós temos o QR Code também apresentado em tela. Tudo isso para facilitar a sua vida. Tem sido bom esse tempo em que nós temos visto que a igreja tem permanecido fiel nos seus dízimos e ofertas. Então, participe disso, desse tempo precioso, enquanto louvamos ao Senhor.
Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, vamos refletir na palavra do Senhor para o enriquecimento, para a edificação das nossas vidas e também para que você, que não conhece a Jesus, não teve um encontro real e pessoal com Ele, tenha agora, através da palavra, por meio da palavra, a oportunidade de ter seu coração tocado e de, por que não dizer, ser derrotado, ser seduzido pelo amor gracioso que Deus tem por você. Aprenda a esperar. É o tema dessa mensagem, baseada no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer a leitura. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será que o momento em que restaurará o reino a Israel chegou? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu.
O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 12. Vamos orar? Bondoso Deus, nós apreciamos a Tua palavra, sabendo que não é palavra de homem, mas verdadeiramente Tua palavra, palavra de Deus, palavra de poder, palavra que restaura, que renova, que vivifica, que edifica, que dá direção. Por isso, Senhor, fala-nos, cumpre Teu propósito, dirige-nos, trata o nosso coração, dá-nos, Senhor Deus, o entendimento do Teu desejo, da Tua vontade para cada um de nós e para todos nós neste tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os evangelhos, eles terminam com a morte e a ressurreição de Jesus. Atos começa com narrando de forma muito resumida o período em que Jesus Cristo, depois de ressuscitar, passou com os discípulos. É dito que isso aconteceu por cerca de 40 dias. Fato é que quando Jesus morreu, a tristeza e o medo tomaram conta do coração dos discípulos. Mas quando a ressurreição aconteceu, embora no início alguns tenham sido tomados de desconfiança, logo que o Senhor Jesus Cristo se apresentou entre eles em carne e osso, essa desconfiança, o medo e a tristeza anterior foram completamente dissipados. Os discípulos ficaram então radiantes, transbordantes de alegria, com o coração, a alma cheia de esperança. Dali em diante, eles só queriam estar com o Senhor, servir ao Senhor, aprender do Senhor, viver para o Senhor. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, uma porta, ou eu diria a porta para uma nova vida é aberta diante dela. E nessa nova vida, marcada pela confiança, pela dependência de Deus, nenhum problema que ela experimentava antes ou vier a experimentar depois será grande demais. Nenhum desafio lhe será paralisante, porque Jesus confere à vida, à nossa vida, um sentido tão nobre que nada mais neste mundo é capaz de dar. Ele nos dá um tesouro tão valioso que nenhum bem deste mundo pode se comparar. Isso significa que, se você declara ser um cristão, mas não tem esse sentimento, esse entusiasmo que tomou conta dos discípulos ao encontrarem Jesus Cristo vivo, seu Mestre ressurreto, então você precisa olhar com honestidade, francamente, dentro de si mesmo, para saber se realmente você experimentou um encontro genuíno com Jesus Cristo, com o Cristo vivo. Diante do Cristo ressurreto, os discípulos ficaram ansiosos, entusiasmados para começar a viver a nova realidade que foi aberta aos seus olhos. Eles
perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? E por que eles fizeram essa pergunta? Porque ainda tinham uma compreensão muito pequena, muito restrita do reino de Deus. Jesus então mostrou para eles o quanto o reino de Deus é amplo e a maneira como ele abrangerá toda a terra, toda a criação. Disse que a sua nova comunidade não será somente de judeus, mas incluirá judeus, meio-judeus, quando ele falava de Samaria, e também não-judeus, todos os povos, todas as nações da terra. O plano redentor de Deus engloba um novo céu, uma nova terra, um novo ser humano e uma nova comunidade. Em seu ministério terreno, Jesus ensinou e demonstrou o reino de Deus através de muitos sinais e maravilhas. Portanto, jamais pense na salvação somente como um tipo de passaporte para o céu. Ou, como dizem comumente, um seguro contra o incêndio do inferno. O reino de Deus é tanto uma realidade presente quanto futura. É tanto terreno quanto celestial. Por quê? Porque através da sua morte, Jesus comprou para si mesmo pessoas de todas as partes do mundo, ou na linguagem bíblica, gente de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações, e eles reinarão sobre a terra. E a ressurreição do nosso Senhor provou sua vitória sobre a morte, sobre o mal, sobre Satanás, sobre o inferno. Ele foi elevado aos céus e está nesse exato momento à destra de Deus Pai, reinando sobre todas as coisas. De lá, ele intercede por nós, filhos de Deus. Ah, meus irmãos, como é bom saber que temos o próprio Senhor Jesus Cristo como o nosso intercessor. Isso nos confere uma garantia total de triunfo, de vitória. A encarnação, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo asseguram também a sua promessa de que um dia voltará em glória. Como Jesus disse aos discípulos, o dia e a hora não cabe a vocês saber, somente o Pai sabe. Jesus tornou os seus discípulos cidadãos do reino, do seu reino, agora, neste mundo. Jesus fez dos seus discípulos suas testemunhas. Nós somos cidadãos do reino, testemunhas de Jesus. Mas seria impossível para nós vivermos como cidadãos do reino, como testemunhas de Cristo, a partir das nossas próprias forças, exercitando a nossa própria sabedoria. Jamais conseguiríamos isso. Seria um fracasso total. E ainda bem que Deus não requer isso de nós. Antes de ser elevado ao céu, Jesus instruiu seus discípulos a esperar. Esperar o cumprimento de sua maravilhosa promessa, o batismo no Espírito Santo. Eles que haviam até então sido lavados por fora pelo batismo, eles que depois tiveram os seus pés lavados por Jesus, agora haveriam de ser purificados por dentro. E não só purificados, mas também empoderados para a vida em missão que todos os filhos de Deus devem viver. Mas como acontece com a gente, também acontecia com eles. Os primeiros discípulos
também foram lentos em acreditar e também foram precipitados na hora de agir. Porque o texto diz que assim que eles voltaram para Jerusalém, quiseram oferecer uma ajuda a Deus, elegendo Matias no lugar de Judas, que havia traído Jesus e depois se suicidado. A Bíblia não diz se o que eles fizeram foi chancelado ou rejeitado por Deus. Mas nunca mais a Bíblia cita Matias. O fato é que a ordem de Jesus para eles era: esperem, aguardem. Aquele era um tempo de esperar. Aquele era um tempo de aguardar com fé. Aquele era o tempo de aquietar o coração, de parar as ações e esperar pela ação de Deus. Servos de Deus não devem agir sem a orientação, sem serem capacitados por Ele. Mas, para os cristãos, esperar não significa cruzar os braços, não significa ociosidade, porque dias depois, quando o Espírito foi enviado, ele não encontrou os discípulos de braços cruzados. Eles não estavam ociosos, eles estavam juntos, reunidos em oração perseverante, em oração intensa. Oração é espera, mas, ao mesmo tempo, uma espera confiante na presença de Deus. Orar é se preparar para a batalha, mas, por causa da nossa tendência à desobediência, orar também é a própria batalha. Orando, temos comunhão com Deus, investimos na nossa amizade com Deus. Quando oramos, nós desferimos um golpe em nosso ateísmo prático, em nossa idolatria funcional. Ateu prático, sabe quem é? É toda pessoa que declara ter fé em Deus, mas vive como se tudo dependesse dela mesma. Idólatra funcional é quem coloca a sua esperança em algo ou alguém, em alguma coisa que não é Deus, fazendo desta coisa um ídolo. Todos nós estamos sujeitos a isso. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Por isso, meus irmãos, não basta declarar racionalmente, verbalmente a nossa fé em Jesus, sem examinar os nossos hábitos e também as nossas paixões, sem identificar consistência entre aquilo que a gente afirma crer e a maneira como a gente vive, porque a maneira como a gente vive demonstra o que a gente crê realmente. Nossa prática de oração é muito reveladora nesse sentido. Ao orarmos, nós estamos nos colocando na dependência divina. Quem não ora está dizendo, com ou sem palavras, que depende de si mesmo ou de qualquer outra coisa que não é Deus. Ao enviar o Espírito Santo, Deus estava cumprindo a sua promessa. Foi uma promessa que Jesus deu aos seus discípulos. Várias vezes ele falou sobre isso. Se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, ele virá, os conduzirá à verdade, lhes trará a lembrança, ao entendimento, tudo o que eu tenho dito. O Senhor estava cumprindo
uma promessa que ele mesmo fez. Era a palavra dele que estava empenhada. Mas ao mesmo tempo em que ele estava enviando o Espírito Santo para cumprir uma promessa, ele também estava fazendo isso em resposta à oração do seu povo. Mesmo naquele aparente erro que foi a escolha de Matias, os discípulos permaneceram unidos em oração, ainda que num primeiro momento tenham tido dificuldade de esperar, tenham agido por si mesmos, parece que depois eles caíram em si e esperaram o cumprimento da promessa. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele convoca o seu povo antes para orar, de maneira que aquilo que Deus faz, Ele faz porque é soberano. Mas Ele nos dá a graça de participar daquilo que Ele faz através das nossas orações, fazendo como resposta às nossas orações. Deus sempre age, Deus não reage, mas ao mesmo tempo Ele age em resposta da oração dos seus filhos, do seu povo. De maneira que nada acontecerá em nossa vida, nada acontecerá em nossa igreja, nem no mundo, sem que estejamos determinados a buscar a Deus em oração. No Antigo Testamento, às vezes, Deus orientou o seu povo através das duas pedrinhas, do Urim e Tumim. Eles, para saber a vontade de Deus em alguma circunstância específica, eles tiravam sortes, Mas é interessante, engraçado ou patético vermos que os apóstolos que andaram literalmente com Jesus tiraram sortes para escolher quem seria o novo número 12. Isso parece um grande retrocesso. Acontece que eu tenho a impressão que às vezes nós fazemos algo tão ruim quanto ou pior do que isso. Porque nós, filhos de Deus, filhas de Deus, sabemos que existe orientação bíblica para cada decisão a tomar em nossa vida. Ainda que não seja uma orientação direta, a Bíblia nos traz princípios gerais para agir, para nos portar, para nos conduzir em qualquer situação. Ainda assim, nós deixamos muitas vezes de buscar essa orientação na palavra. Jesus não era assim. Jesus buscava a orientação do Pai em todas as circunstâncias. E Ele ordenou seus discípulos a fazerem o mesmo. Ele deu exemplo de como devemos caminhar. Não é tirando a sorte. A vida não consiste, a vida de fé, as decisões de fé não consistem em simplesmente pensar versículos aleatoriamente da Bíblia, mas em se debruçar no texto bíblico como quem deseja ardentemente entrar num relacionamento orientador com Deus. Qualquer cristão sabe que palavra, oração e comunidade são coisas fundamentais para a vida de fé, para uma vida de fé saudável e genuína. Mas para que a palavra penetre nosso coração e para que a oração atinja o seu propósito e para que a comunidade se desenvolva de uma maneira saudável, nós temos que aprender a esperar. A espera nos proporciona
encontros memoráveis com Jesus. A espera nos permite uma integração na nossa comunidade de fé mais genuína, de maneira a aprender a conviver, a viver essa relação maravilhosa de dar e receber com pessoas diferentes e ainda assim vivendo em unidade. A espera, ela também nos confere lucidez para ouvir o Espírito Santo e assim vivermos a partir do seu poder, orientados por sua sabedoria. Portanto, é tanto impossível como inútil tentar ser cristão, tentar viver a vida de fé, firmado em nossa própria força ou em nossa sabedoria. Não faz sentido professar a nossa fé em Jesus e, ao mesmo tempo, vivermos como ateus práticos ou como idólatras funcionais. A nossa saúde espiritual depende de dirigirmos os nossos afetos para Jesus, de alinharmos os nossos valores para o reino de Deus, orientar toda a nossa vida a partir da orientação que recebemos do Espírito. Por isso, aprender a esperar é uma necessidade, é um desafio para cada um de nós como crentes no Senhor. É um desafio para nós como igreja local. Por isso, espere, busque a Deus em sua palavra. Como disse alguém, ore. Ore até que você tenha certeza que se tornou amigo de Deus. Invista na oração individual, invista, participe da oração comunitária, esteja em unidade com a sua comunidade de fé, esteja aprimorando sua comunhão com Cristo por meio da comunidade. Submeta-se ao Espírito Santo antes de agir e para agir, pois nós não seremos verdadeiramente discípulos. Nós não seremos bons cidadãos do reino de Deus sem dependência, sem a presença e sem o poder do Espírito Santo. Eis o nosso desafio: esperar para viver de acordo com a vontade de Deus e no poder do Espírito. Eu desejo que isso seja uma realidade na sua vida e também na minha vida. Que Deus nos abençoe. Glória,
você pode ver, nós temos bons motivos para ainda não termos retornado aos cultos presenciais. Primeiro, porque estamos aguardando o posicionamento das autoridades do nosso estado e cidade, esperando que São Paulo entre na cor verde, o que é possível que aconteça agora no início do mês de outubro, embora tudo ainda é bastante incerto. Mas também e principalmente porque estamos preparando aqui um ambiente para acolher os nossos irmãos, acolher todos aqueles que desejarem adorar a Deus conosco, um ambiente mais seguro, mais confortável, e eu tenho certeza que quando você chegar aqui, será uma grata e uma linda surpresa. Eu agradeço pelo apoio, continuo pedindo a sua cooperação através dos dízimos e das ofertas especialmente dedicadas à reforma, e aguarde que em breve nós divulgaremos mais informações. Estamos trabalhando com a data do dia 11 de outubro para o nosso retorno, mas aguarde confirmação, ore pela igreja e se mantenha firme, confiante no Senhor, certos de que neste tempo coisas maravilhosas estão acontecendo e ainda estão sendo preparadas para nós vivermos como igreja, como comunidade de fé. Fique firme, se cuide, cuide dos seus. Deus abençoe. Até a próxima.